Planeteers Home Gathering, bem-vindos. Numa altura em que estamos a discutir cenários no pós-pandemia, a União Europeia deu mote e assumiu o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, como o motor da recuperação económica depois da crise. Será esse o foco da nossa conversa de hoje? Tentar compreender se a Europa tem condições de deixar cair os velhos costumes e repensar um modelo económico para liderar uma recuperação verde e inclusiva, como é a sua intenção a nível político. E hoje, Sérgio Ribeiro, trazemos três convidados que estão em diferentes níveis de decisão nesta matéria. Exatamente, João. Olá, e é importante trazermos estes níveis diferentes para perceber exatamente não o que fazer, mas como fazer. Porque nós vemos que o mercado é global, as comunidades cada vez são mais globais e temos mercados como o dos Estados Unidos, a da China, que têm dimensões e uma capacidade de escala muito superior a estas partes, não é, que fazem parte da União Europeia e que unidos somos mais fortes realmente para combatermos. Mas há dificuldades extras, há desafios extras de fazer parte desta Europa. Temos várias culturas, temos várias línguas, não há um mídia que seja transversal a toda a Europa, tal como há nos outros continentes, países que muitos deles acabam por ser quase um continente, e é importante trazer estas perspectivas. Uma delas, da Deborah Stewart, diretora do Centro de Informação das Nações Unidas cá na Europa, onde tem várias iniciativas a acontecer para promover esta mudança e esta recuperação mais sustentável. Temos o Hakan Lúcius, o diretor de responsabilidade corporativa do BEI, onde estão cada vez mais a direcionar financiamentos para canais de sustentabilidade para que possamos empurrar a economia neste sentido. E a secretária de Estado para o Ambiente, Inês Costa, de Portugal, que tem estado acompanhado muito perto e tem conhecimento muito abrangente daquilo que é as questões ambientais e economia circular e dará certamente muitos insights importantes. Sobretudo neste momento de readaptação e de formulação. Já lá vamos. Exatamente. Vamos então abrir a conversa com Deborah Stewart. Deborah, hi, and thanks for joining us in this conversation. At a multilateral level, how is the United Nations working with the European Union to accomplish common goals as a green economic recovery, especially taking into account the fact that it has to work in a landscape with different languages and different cultures? So how does the UN address that reality and push the message, so to say? Well, thank you very much for having me. The European Union is a really important partner for the United Nations, and the United Nations entities here in Brussels work very closely with the EU, both in terms of coordinating the messaging, but also the plans to address socio and economic problems, the recovery, work on the Green Deal, and climate. And like the European Union, the United Nations is a multilateral and multilingual organization. So we are able to get our message out in the UN languages, the 6 of them, plus Portuguese and Kiswahili. And we work very closely with our staff and the staff of the EU to ensure that the messages, information is clear in all of the European languages. And right now, you're taking concrete steps. The UN is launching a global initiative to gather the vision of civil society on how governments and companies should bounce back after the pandemic. Which key areas should we be focused on? So for my office, our office, the UN Regional Information Center here in Brussels, we are really working on the messaging, in particular countering misinformation, of which there is a massive amount here in Europe. Last month, the Secretary General launched an important initiative called the Verified Initiative, which aims to provide scientific information that will help save lives, and solidarity in our countries and in our communities. So that's one way in particular in which we're working with national governments and the European Union on this information issue here in Europe. I want to take the conversation to Mr. Hakan Lúcius. Hi, and thanks for joining us as well. Right now, with the EU focused in recovering the economy with green strings attached, what concrete steps is the European Investment Bank taking to direct investment towards environmental protection and social inclusion? Thank you very much
for inviting me to this program and for giving the opportunity to address this very important question. Effectively, the European Investment Bank is the bank of the European Union. It's the investment bank of the European Union, and it is the bank of the citizens of the European Union. It's a public bank which invests into projects that help make our lives better. This is our mission, and this is what we do. So very specifically, what we do is we have come up with a huge climate ambition where we address environmental sustainability and climate action going forward. We want to really be the climate bank of Europe and of the people. And we have taken a huge number of steps where we have outlined these different steps in our ambition. We have said we are not going to finance any unabated fossil fuel anymore going forward. That was a big decision taken late last year. We did a lot of effort in trying to get that through, and I'm very happy that it did work out. And we said that going forward, at least 50% of what we will be investing in will be for climate and for environmental sustainability. By 2025, we want to reach that, and we want to go forward and really realize our climate ambition. And third, last not least, we said in this critical decade going forward until 2030, we want to mobilize 1,000 billion, 1 trillion of euros of investments for climate and for environmental sustainability. It's very concrete actions going forward for the benefits of us all. And with that amount of money, is cooperation in the EU now more important than ever? I really appreciate that question, because these challenges are so huge that we really have to realize that no one in the EU is big. Even the largest member states are actually only medium-sized countries and economies if you look at them on a global scale. Even the largest ones are not as big as the global players. We are 27 member states, which are medium-sized and small-sized. And only by coming together can we be effective. Only by coming together can we have a major impact on the world scale. And that is really what we have to do. I believe it's working very well. It is important, and it's the way where Europe can play its role around the world, by working together. Vamos voltar a estúdio. Sérgio Ribeiro, é este o caminho do investimento no futuro? Tem que ser. Nós já vimos no passado e no presente, acabamos por ver muito que o investimento acaba por direcionar as decisões. E até se dermos um passo atrás e percebermos na razão de onde apostar o dinheiro, vamos dizer assim, temos que perceber que primeiro temos de definir para onde queremos ir. Só depois é que vamos perceber que caminhos é que poderemos investir para lá chegar. E acho que ficou cada vez mais claro, nunca esteve tão claro como agora, e a própria Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, tem sido muito clara que o Green Deal não foi deixado para trás, tem sido muito clara que a Europa quer continuar a apostar no desenvolvimento inclusivo e verde e que a Europa possa liderar neste sentido. E também é muito interessante que neste pacote de recuperação que se anda a discutir se tenha colocado condicionantes muito definidas que só acontecerão se for para apoiar este tipo de economia sustentável. Nós estamos a falar até do programa Next Generation EU, onde eles estão a colocar 750 bilhões de euros à disposição de projetos que estejam só dedicados à sustentabilidade e à inclusão e ao ambiente. Portanto, acho que o caminho está tomado. Há projetos que existem que são fundamentais para serem apostados e investidos. É apenas uma questão de juntar o investimento certo aos projetos certos para que as coisas possam chegar onde têm que chegar. E eu acredito que é o que vai acontecer. E este também é, se calhar, o mote para a intervenção da Sra. Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa. Muito boa tarde e obrigado por se juntar a nós neste programa. Nesta lógica de reconstruir as economias rumo a um futuro verde, como é o desejo da atual Comissão, na prática e no caso de Portugal, como é que faremos esse trajeto? Muito boa tarde a todos e obrigada pelo convite para participar no programa. De facto, eu acho que a palavra-chave em todo o plano de recuperação económica, a palavra é mudança, de facto. Eu acho que todos queremos a mudança e isso está patente nas várias cartas endereçadas à Comissão Europeia relativamente à vontade dos Estados-membros, nomeadamente Portugal, através de missiva
do Sr. Ministro do Ambiente, de não deixarmos cair os objetivos do Green Deal, que são objetivos fundamentais para relançar, digamos assim, a economia europeia em período pós-Covid. Período esse que, de certa maneira, até tornou mais evidente a necessidade de optar por estes princípios e, de facto, a Comissão Europeia não deixou cair essa vontade, inclusivamente reiterou a necessidade de responder a essa ambição e, como o Sérgio e os restantes convidados referiram muito bem, portanto, apostaram nas áreas que são fundamentais para se fazer esse investimento e deixaram isso muito claro. Estamos a falar das energias renováveis, o grande peso do hidrogênio verde nesse contexto, a questão da reabilitação de edifícios, a questão da mobilidade elétrica, a economia circular com a recuperação de materiais. Portanto, esse sinal, em termos de impacto de investimento e das áreas a serem endereçadas em termos de investimento, esse está claramente dado. Eu acho que aqui o grande desafio, e que não é só um desafio que se coloca a nível da União Europeia propriamente dita, mas também ao nível de cada um dos Estados-membros, é as mudanças que são necessárias internamente. Portanto, toda a gente quer mudança, mas depois, quando toca a falar de mudar internamente, aí as coisas já começam a ser um bocadinho mais complicadas. Tem a ver com o facto de nós não podemos deixar que esse caminho verde seja feito a reboque de uma subcapa cinzenta, digamos assim. Ou seja, nós não podemos deixar que o investimento seja desencadeado com base em princípios que ainda são um pouco princípios de fazer, de produzir, de gerir, de fazer política, que ainda são um bocadinho os princípios do século passado, digamos assim. Portanto, eu acho que aqui há claramente riscos, ou seja, a resposta tradicionalmente a grandes choques globais no passado tem sido baixar barreiras ao consumo, incentivar a despesa, e no caso do Green Deal há de facto uma tendência para que os países se foquem no investimento no primeiro momento, mas de facto nós não podemos esquecer que subjacente a esse investimento tem que haver todo um racional de preservação ambiental, de valorização dos ecossistemas, de justiça económica e social, que têm que ser preservados em todo o processo de decisão, desde o início da concepção do projeto, ao longo de todo o seu ciclo de vida e toda a monitorização e os objetivos a que se compreendem esses projetos. Portanto, isso tem que ser garantido, claramente. Já que estamos ainda no campo daquilo que é o investimento, tenho aqui outra pergunta para o Sr. Håkan Lucius. Håkan, how demanding will be the guidelines to channel investment towards these policies of environmental protection and social inclusion? Well, thank you. They will be demanding, and the question is how ambitious they will be going forward. It is a roadmap going forward over the next decade, which we're working on. A roadmap for which we are right now doing a consultation. We are asking people what their opinions are. In fact, it's next week on the 25th that we're going to have a huge online session where everybody can contribute and say what they think, how this is going to play out, because the next decade is a critical decade and we have to get it right. The ambition of the European Union is fantastic. We want a European Green Deal. We want to be net zero carbon by 2050. And that means action now. And what exactly that action is and how that action is being done without leaving anyone behind by being inclusive and impactful is really the way we want to go forward. And we're listening to people and we're getting that feedback. And we will go to our governing bodies to get their approval to implement what we hear from our stakeholders. And speaking of listening to people, Deborah, is the UN listening to people right now on how should the governments respond after the pandemic? Yes, I think there are two important things here. Is first of all, with the Verified Initiative, it's a two-way kind of communication. The UN wants to hear from citizens. It wants to hear from civil society about what can be done in order to recover, what needs to be done going forward. And then there's a second opportunity, I think, that's really
open to all citizens. And since we're in Portugal, we can talk about UN 75. This year, the United Nations celebrates its 75th anniversary from its founding. And the Secretary General Antonio Guterres, has a survey. He wants to ask people, what way do they see for the future we want? And that is an opportunity for every citizen to take the survey and to say, this is how I see my future, whether it's climate, sustainable development. This is what I think that international organizations should be doing. So we would encourage everybody, if possible, to take the survey and to tell us what you think, what you need, and how we should all shape our future. Thank you so much for your input, Deborah. Sérgio, tempo agora de colocarmos uma questão também à Secretária de Estado do Ambiente. Yes, first of all, I want to use this moment to thank you all for the work you've been doing and to make your time available to be here. And making a question to the Secretary of State, Inês Costa. Nós, com a Planeteers, nós temos um evento a desenvolver que está a reunir estes players todos para discutir a sustentabilidade e realmente tentar responder àquele desafio que dizia muito bem, que é, queremos ser sustentáveis, mas como? Qual é o conhecimento certo? E acreditamos que a chave é ouvir todos os players internacionais, é abrir o conhecimento ao mundo e angariar isto para podermos decidir da melhor forma. Mas temos percebido que Portugal tem tido uma capacidade de criar novos projetos dentro da sustentabilidade e temos até mais, além disso, temos visto que as entidades internacionais têm começado a reconhecer mesmo Portugal pelos esforços que têm vindo a desenvolver. A minha pergunta é, que desafios temos neste momento que possam estar a complicar este caminho que podemos ter em Portugal para que possamos realmente ser líderes e um exemplo a seguir neste percurso de alcançar a sustentabilidade que é o nosso objetivo diário? Bom, Sérgio, antes de mais, obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante aqui desmistificar às vezes um bocadinho o papel que Portugal tem em termos do próprio desenvolvimento sustentável e dos vários índices que aparecem sobre o assunto relativamente a Portugal. De facto, há estudos feitos, muito recentes, feitos sobre um índice de sustentabilidade que introduz todas as componentes relacionadas não só com a parte económica, mas também com a parte social e ambiental, que demonstram que Portugal, de facto, entre os países da União Europeia, mesmo comparativamente a países que nós tradicionalmente pensamos serem o expoente máximo em termos de sustentabilidade, como sejam os países do norte da Europa, Portugal, na verdade, tem um bom desempenho na conjugação de todos estes três fatores, portanto, social, ambiental e económico. Portanto, isso é um primeiro mito, digamos assim, que nós temos que combater no sentido de demonstrar que, de facto, nem tudo é mau e, portanto, Portugal, de facto, tem um papel a desempenhar em termos de providenciar exemplos de como é que podemos estar a ser um caso de estudo, digamos assim, para outros países. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, de facto, eu acho que, de certa maneira, todo o trabalho que tem sido feito, até mesmo na anterior legislatura, quando nós falávamos, por exemplo, do tal triângulo virtuoso entre descarbonização, valorização do território e economia circular, acaba por encaixar que nem uma luva em tudo aquilo que, neste momento, agora a Comissão Europeia se propõe a fazer. Portanto, todo esse racional de interligação entre estes três pilares, digamos assim, sobre o qual tem que se desenvolver toda a política de ambiente e que tem que percolar, digamos assim, para todos os outros instrumentos de política pública, nós já estamos a fazer esse caminho. E, portanto, por essa ordem de ideias, nós já entramos com alguma vantagem no ponto de vista da arquitetura, daquilo que é preciso fazer em termos de instrumentos de política pública para que não seja apenas unicamente investir verde. Não, porque depois é aquilo que falei, que ainda falava há pouco. Nós não podemos ter um caminho verde se a subbase for cinzenta. E, portanto, temos que forçosamente fazer mudanças a outro nível que não seja apenas um investimento. E aí cabe o papel das políticas públicas. E, de facto, Portugal, nesse contexto, tem feito um caminho, a meu ver, muito, muito frutuoso em termos de, paulatinamente,
transformar o contexto das políticas públicas em Portugal no caminho certo, no caminho que é o caminho correto de sustentabilidade. E já que aproveito para colocar esta questão em jeito de conclusão também, Sr. Secretário de Estado, tendo em conta todo esse trajeto que sublinhou e aquilo que falta fazer, Portugal tem capacidade para passar para a dianteira, digamos assim, no plano europeu? Eu acho que há algo que temos que ter consciente. Cada Estado-membro tem as suas especificidades, tem as suas características locais, regionais, de força de trabalho, de indústria, e, portanto, eu acho que cada país tem, dentro de si mesmo, uma capacidade para levar valorização para a Europa que depois tem que ser vista no seu conjunto, no seu todo. Eu sou um bocadinho avessa a falar de temos que estar à frente ou estamos na cauda da Europa. Eu levo este tipo de anúncios ou de dizeres com uma pedrinha de sal, como os ingleses dizem, porque de facto o estar à frente muitas vezes numas coisas significa que provavelmente estamos atrás noutras. Isso vê-se, por exemplo, nos países do Norte, ou vemos quando falamos, por exemplo, temos uma intensidade carbónica da economia que é cada vez menor, mas depois, por outro lado, temos uma geração de resíduos cada vez maior, um consumo de materiais cada vez maior. Portanto, eu acho que há pontos positivos e pontos negativos. E nós temos é que puxar pelos pontos positivos e tentar mitigar os pontos negativos o melhor possível. E há certas questões, como seja, por exemplo, o consumo de materiais, que têm que ser vistos a nível europeu, com olhos de ver. Porque, de facto, não basta só dizer que queremos apostar em energias renováveis e temos de apostar em mobilidade elétrica e que reduzir as emissões de gases de efeito de estufa é o único objetivo pelo qual nós temos que nos reger. Não. Há 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A ação climática é apenas um dos objetivos. Portanto, se nós não podemos perder o foco, ou seja, nós não podemos estar a olhar unicamente para a árvore, temos que olhar para a floresta inteira. E isso, cada país, dentro da sua capacidade e daquilo que pode dar, deverá contribuir. E Portugal tem que contribuir nesse objetivo também. Sr. Secretário de Estado, agradeço a sua intervenção neste programa. Sérgio, caminhamos para as notas finais deste episódio. Sim, temos um episódio muito interessante porque tivemos ângulos que tocavam na parte da sociedade civil, na parte dos investimentos, na parte das políticas, e acho que a única forma de chegarmos ao objetivo, e aos 17 objetivos, é criando esta sinergia muito bem oleada entre estas partes todas. Eu queria deixar, em termos de conclusão, uma coisa que se falou aqui, que é a questão da liderança ou do posicionamento como Portugal se pode colocar neste assunto. Recorrendo outra vez ao que nós temos desenvolvido na Planeteers, nós temos este evento, mas numa lógica, isto é que é importante, numa lógica de querermos angariar este conhecimento, este pensamento sistémico. Tornar abrangente e não isolado. E, exatamente. Tal como a Secretária de Estado falou e muito bem, este pensamento sistémico, pensar no sistema todo, ou como nós dizemos na expressão portuguesa, não queremos tapar-nos e deixar os pés descobertos, nós temos que resolver os problemas e pensar tudo de forma sistémica. É importante nós posicionarmos-nos, sim, como um exemplo, mas nas nossas características. E isto vem de uma palavra que é marca. Muitas das pessoas ouvem a palavra marca e associam a uma empresa. Mas a marca, eu acho que, na minha opinião, vem da palavra qual é a marca que quer deixar. E nós temos uma marca. Qual é a minha marca? Tudo o que eu faço tem que ser coerente com isto. Qual é a tua marca? Qual é a marca de Portugal? Qual é a marca da Europa? E se nós pensarmos nesta marca que queremos deixar e todas as decisões que tomarmos de investimento, de políticas, forem estas de sustentabilidade, eu acho que é o caminho certo. Não é só da digitalização. A digitalização é importantíssima para chegar a estes objetivos. Mas acho que a bandeira e a nossa marca de Portugal e da Europa, e é isso que nós pretendemos ajudar a criar, tem que ser a bandeira da sustentabilidade, da inclusão, do ambiente e da economia inclusiva. Sérgio, é a conclusão de mais uma conversa muito rica. Voltamos a ver-nos em breve em mais um Planeteers Home Gathering. Muito boa tarde.